Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje mais um estudo bíblico que eu creio que vai abençoar e edificar a sua vida ministerial. E esse é o primeiro vídeo da série Estudo Bíblico Visão de Águia. E ao final desse vídeo, amados, desse estudo, que você possa deixar um comentário se você gostou desse formato de vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos estudos e que você possa ser edificado e abençoado por esses conteúdos. Amém? E antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria que você meditasse no livro de Neemias, capítulo 4, e depois do capítulo 6, tá bom? Neemias 4 e Neemias 6. E aí sim você volta aqui e acompanha esse vídeo para que você possa ter melhor entendimento e compreensão do que está sendo falado nesse vídeo. Amém, amados? Glória a Deus. Supondo que você já meditou, que você pausou esse vídeo e já meditou, Neemias 4 e 6, vamos dar continuidade ao estudo. E o tema do nosso estudo de hoje é 3 atitudes da fé de Neemias que contribuíram para a obra de Deus. Amém? E vamos à introdução. Vai dizer assim: a missão de Neemias. No geral, o propósito de Neemias na Bíblia é destacar o impacto significativo de um servo fiel, que com a ajuda de Deus liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém e revitalizou a vida espiritual de seu povo durante um período de exílio e desespero. Amém? Se os amados irmãos sabem da história, falando aqui resumidamente, o povo de Israel, os israelitas, eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia, de acordo com as profecias de Jeremias. E após esses 70 anos, vai dizer que Daniel orou e Deus respondeu. E vai dizer que Deus usou o rei da época, após 70 anos, o rei Ciro, que deu o decreto para que o povo que estava cativo na Babilônia voltasse para suas terras em Jerusalém, Israel. E vai dizer que o povo ele não volta de uma vez só, eles voltam em 3 etapas. E a primeira etapa volta ali com Josué e Zorobabel. A segunda etapa volta com Esdras e a terceira etapa é nos dias de Neemias. Então foram períodos diferentes, mas cada etapa do retorno do povo que estava na Babilônia para Israel, para Jerusalém, tinha um propósito. O propósito de Josué e Zorobabel era a reconstrução do templo. O templo estava totalmente destruído, eles precisariam reconstruir o templo que estava ali derrubado. Então, ao reconstruir o templo, essa era a missão de Zorobabel e Josué, para que o povo de Deus pudesse voltar a oferecer, a fazer os seus cultos ali, suas cerimônias e também apresentar os seus sacrifícios. Então, nos dias de Zorobabel e Josué, foi a reconstrução do templo. Nos dias de Esdras, ele vai trabalhar a parte da reformulação do culto. Ali ele levanta escribas, homens, para que pudesse ali fazer as cópias, né, das escrituras, das leis, e ali eles puderem restaurar o culto que não estava acontecendo. Então, o propósito de Esdras era a restauração do culto, o propósito de Zorobabel e Josué era a construção do templo, reconstrução do templo. E qual era o propósito de Neemias, nos dias de Neemias, que é a terceira leva? Levantar os muros, porque em volta ali de Jerusalém havia os muros da cidade. E sem os muros, os inimigos poderiam atacar Israel novamente. Então, Neemias, quando ele sai da Babilônia, ali, que ele vai, juntamente com alguns do povo, para Jerusalém, a sua missão, ele estava focado em reconstruir os muros. E, obviamente, quando ele chega lá, nesse propósito, focado nesse propósito, direcionado por Deus, ele enfrenta a oposição dos inimigos que estavam infiltrados no meio do povo.
ali. E olha o que vai dizer: enfrentando a oposição. Enfrentando a oposição dos inimigos vizinhos, Neemias organiza o povo em grupos, designando-lhes seções específicas dos muros para reconstruir. Apesar dos desafios, a obra avança sobre a liderança e determinação de Neemias. Neemias aqui é um grande líder, amados, e como um líder, ele está ali direcionado por Deus, focado em fazer esta obra de reconstrução dos muros. Então ele, logicamente, quando ele chega ali, juntamente que ele reúne o povo, vai dizer que Neemias, ele fica sabendo da oposição dos inimigos. Os inimigos se levantam rapidamente, os inimigos, quando percebem a missão de Neemias, rapidamente eles se apresentam. E eu quero nesse estudo bíblico falar dessas 3 atitudes da fé de Neemias que contribuíram para a obra de Deus. E, obviamente, quando os inimigos se levantam, qual foi essas 3 atitudes de Neemias? É o que nós iremos aprender neste vídeo, amém? A primeira atitude de Neemias foi a oração. A segunda atitude de Neemias como um líder, tá, amados? Foi promover a união. E a terceira é exortar o povo ao comprometimento. Amém? Vamos falar sobre cada uma dessas atitudes. Lá em Neemias 4, dos versículos 4 ao 6, vai falar que Neemias, ele, ao saber da oposição dos inimigos, à sua volta, focado na sua missão, ele primeiramente se dispôs a orar. Amém, amados? Olha, nós sabemos o poder da oração. E olha que quando nós falamos sobre oração, a palavra de Deus sempre fala do poder da eficácia da oração, porque a oração ela traz revelação, ela traz intervenção de Deus e ela traz respostas, né, amado? E ao longo da Bíblia, vários homens e mulheres de Deus são usados como exemplos para nos ensinar sobre o poder da eficácia da oração. E Neemias ele usou esta ferramenta, vamos dizer, espiritual a seu favor, e também ali ele reúne o povo e juntos eles apresentam essa causa nas mãos de Deus. Sabemos que nada é difícil para o nosso Deus, não existem impossibilidades. E tudo aquilo que nós apresentamos em oração nas mãos de Deus, pela fé no nome santo do Senhor Jesus, nós cremos que é o agir e o trabalhar dele. Ele pode agir de formas sobrenatural, de maneira que nós não entendemos. E nós fazemos isso através da oração. Amém? Então aqui, amados, Neemias não só orou, tá? Ele aplicou também, ele agiu também, ele aplicou o princípio da oração, que é a oração mais ação. Então, orar é você orar a Deus e ação é você agir, uma atitude. Então, por isso que chama oração. Ele aplicou esse princípio na sua vida. Tanto que vai dizer que depois que ele ora, aí nós partimos para a segunda atitude. Ele vai e promove a união do povo após orar a Deus e apresentar sua causa na presença de Deus. E aqui vai dizer que nos versículos Neemias 4, do 9 ao 13, vai dizer assim: como um verdadeiro líder, Neemias reúne o povo e promove a união, para que todos trabalhassem em conjunto até a conclusão da obra, pois todos seriam beneficiados com o resultado. Amém? Então, Neemias ali, após orar a Deus, ele agiu. E aí, ao agir, ele reúne o povo, os interessados, todos aqueles que seriam beneficiados com a obra da reconstrução dos muros, e ele fala ali, e ele promove a união do povo, dizendo que era importante sim concluir aquela obra, por mais desafios e situações adversas que poderiam surgir e que já estavam surgindo. Então ele promove a união do povo, dizendo que ao concluírem aquela obra, todos eles seriam, obviamente, beneficiados se eles concluíssem aquela obra com êxito. E vai dizer que Neemias, depois ali de reunir o povo, organizar o povo e promover a união, porque fala de organização, vai dizer que Neemias, ele exorta o povo ao comprometimento com a obra, amados. Olha que poderoso. Neemias 4, dos versículos 14 a 23, diz assim: Neemias exorta o povo a confiar na grandiosidade de Deus, exortando o povo a trabalhar e a lutar pela sua família. Amém?
Aqui são apenas explicações, tá, amados? Lógico que eu não estou colocando aqui o que o versículo diz. Se vocês lerem lá, vai dizer mais ou menos o que estou explicando aqui nesse slide, tá bom? Nesse estudo, tá bom, amados? Então, depois medite lá, acompanhe os versículos, porque lá está escrito exatamente como está na palavra de Deus. Aqui é uma explicação, tá? Cada atitude aqui é uma explicação, tá bom? Então, aqui nessa terceira atitude, ele exorta o povo a confiar em Deus. Uma vez que ele orou, apresentou nas mãos de Deus, ele promove a união, organiza o povo. Agora ele começa a exortar o povo a fazer o quê? A confiar em Deus. E lutar pela sua família, lutar para que a obra concluísse, batalhar, trabalhar, porque todos seriam beneficiados com o resultado daquela obra. Porque já tinha o templo, o culto já havia sido restaurado, agora faltavam os muros serem levantados e os portões das cidades que estavam queimados serem retificados. Então Neemias aqui, ele toma essa atitude e chama o povo ao comprometimento, porque uma vez que todos estão comprometidos, alcança-se o resultado com mais rapidez, agilidade, também com mais eficácia. E é poderoso porque vai dizer que, aí partindo já para a conclusão desse vídeo, para não ficar muito longo esse estudo, amados, vai dizer que depois que ele toma essas 3 atitudes, e obviamente podem ter mais lições, mas são essas que eu estou compartilhando com os amados irmãos, vai dizer assim, que após resistir e vencer o levante dos inimigos, Neemias juntamente com o povo na direção de Deus, de maneira surpreendente, concluíram a obra em 52 dias. Está lá em Neemias 6, versículo 15. Por isso que eu pedi para os amados irmãos meditar em Neemias 4, todo o capítulo 4, e depois meditar em todo o capítulo 6, para os amados irmãos entender a atitude de líder que Neemias tomou e como ele foi abençoado ao agir tomando essas 3 atitudes que nós vimos aqui neste conteúdo. Eles concluíram a obra com êxito, em tempo recorde, porque eles estavam na direção de Deus, estavam sendo abençoados por Deus, e eles resistiram aos levantes dos inimigos, porque os inimigos, eles sempre irão se levantar, amado, na minha e na sua vida. Toda vez que nós se dispormos a fazer algo na obra de Deus, sempre haverá oposição. Este é o conteúdo do nosso vídeo. Se você gostou desse formato de vídeo, uma série de estudos que eu quero estar postando aqui, deixa um comentário, deixa um like nesse vídeo, compartilha esse estudo e me diz abaixo nos comentários o que você achou desse estudo de hoje, da série Visão de Águia, Estudos Bíblicos, série Visão de Águia. Me diz nos comentários o que você achou, eu gostaria de saber a sua opinião. E que você possa ser abençoado por este conteúdo. Compartilha, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E eu te vejo no próximo estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.